Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Se você não me conhece, meu nome é Franciele e hoje eu quero falar contigo sobre um assunto bem importante. Você tem o hábito de culpar os outros pelas coisas erradas que acontecem contigo? Para e pensa um pouquinho. Sabe que esse hábito ele é muito mais comum do que você possa imaginar e muitas vezes nós culpamos os outros porque é muito mais fácil nós depositarmos a culpa em alguém do que de fato reconhecermos qual foi o erro que a gente cometeu e buscar uma solução. Sabe que isso acontece bastante no consultório. Às vezes chegam os pais trazendo os filhos para que a terapeuta conserte os filhos que não vão bem na escola, que são adolescentes revoltados, que não gostam de tomar banho, não gostam de arrumar o quarto. Às vezes os maridos trazem as esposas para terapia como se dissesse assim para a terapeuta: olha, conserta que o nosso casamento não está dando certo por causa dela. E às vezes o contrário também, as esposas trazem os seus maridos para que na terapia conserte o marido como se a culpa do relacionamento não estar dando certo fosse exclusivamente do marido. A gente parar para pensar, o ser humano é assim, pensa bem. A culpa de você não ter dinheiro não é porque você não sabe administrar. Muitos dizem que é por causa da crise. Então, o país está numa crise econômica, por isso que não tem dinheiro. Ou então, o meu filho é assim, mal educado, culpa do pai dele que não soube educar ele. Ou culpa é da mãe dele que passa a mão na cabeça dele das coisas erradas que ele faz. O meu filho vai mal na escola, não é porque ele não estuda, é porque a professora não ensina direito. Ou então, você está atrasado não é porque você acordou tarde, não é porque você perdeu a hora, é porque o ônibus não passou no horário, é porque alguém te atrasou para chegar. Então, o ser humano gosta mesmo de colocar a culpa nos outros. A gente vai parar para pensar lá no Éden. Adão e Eva, quando Deus chamou por Adão e Eva e perguntou para Adão o que tinha acontecido, Adão falou: Deus, foi a mulher, ela me deu do fruto e eu comi. E Eva jogou a culpa na serpente. Então, a gente, ser humano, assim, é uma característica. A gente não assume os nossos erros, a gente gosta mesmo de dizer assim: bom, eu errei, mas a culpa não é minha, foi porque o fulano fez isso. Então a gente desculpa os nossos erros, as nossas falhas, até essas falhas de caráter, com as ações dos outros. E isso é muito sério. Por que isso é muito sério? Porque toda vez que eu culpo o outro e não entendo qual é a minha parcela de culpa ou qual é a minha culpa, eu não vou buscar uma solução. E se eu não vou buscar uma solução, eu vou ficar refém desta situação. Por isso que é muito importante a gente parar para pensar: ei, eu tô colocando a culpa no outro por causa do quê? Sabe? Talvez você tá pensando assim: o meu casamento não vai bem, Fran. Tá, ok, e não vai bem. O que eu tenho contribuído para que ele não vá bem? Entende? Fran, eu quero emagrecer e não consigo. Ok, o que você tá fazendo ou não está fazendo que deveria fazer? Fran, eu gostaria, sei lá, de tantas coisas, não sei o que você gostaria de fazer. Mas a questão é assim, tem que parar de culpar os outros e entender qual é a tua parte. E aí eu queria te fazer essa pergunta: tu tá culpando os outros pelas coisas erradas ou pelas coisas que você não fez na vida? Por exemplo, eu queria tanto ter cursado uma faculdade, mas meus pais não me incentivaram, eu não tive oportunidades. Aí tu já tá aí com os 40, 50 anos, tá pensando assim: agora tá tarde pra mim, mas eu não estudei porque os meus pais não me incentivaram. Tá bom, mas assim, você já passou do tempo, né, de depender do incentivo dos teus pais, tu já cresceu, tu já tem condições de pagar a tua própria faculdade com o teu próprio trabalho. Então, você entende que cada vez que você culpa o outro, você não caminha em direção à solução, mas você caminha, você não caminha, você para, né? Se torna refém, você para no tempo. Isso é um problema muito sério. Há um filósofo chamado Sartre, e o Sartre ele diz assim, que a gente age de má fé quando a gente culpa o outro pelas coisas erradas que acontecem comigo ou pelas escolhas que eu faço. Você vai parar pra pensar nisso? Agir de má fé é mau caráter quem faz isso. Você age de má fé com alguém quando você diz assim: a culpa porque eu estou assim é porque você fez tal coisa, porque você não me incentivou, porque você não me apoiou, porque você me abandonou. Entende? Eu entendo que, por exemplo, num relacionamento, talvez num namoro, sei lá, você descobriu que teu namorado te traiu e isso dói, claro que dói. Você vai ficar por um tempo deprimido, talvez você vai chorar, mas não pode ficar assim para sempre. Você não pode estacionar nessa situação e sempre culpar o teu ex-namorado por causa disso. A vida continua, sabe? E por que eu falo que a vida continua? Porque a gente tem que parar e pensar assim: ok, fizeram coisas pra mim? Fizeram. Você lembra que também você faz coisa pros outros também. Mas, fizeram coisas pra mim? Ok, fizeram. Mas o que eu vou fazer com as coisas que fizeram pra mim?
Porque ao mesmo tempo que essas coisas podem te derrubar, te deixar no chão, te tornar a pior pessoa, fazer com que você nunca mais se erga, essas mesmas coisas podem ser um trampolim para o teu crescimento e para te descobrir como pessoa, para te ver o quantas qualidades tu tem, o quanto tu é forte para superar, até corrigir defeitos de caráter que talvez você tenha e melhorar. Entende? Então você tem que parar e pensar, talvez isso vai te dar crescimento, vai te proporcionar crescimento. E aí só vai conseguir fazer isso se tu entender onde é que você errou e não colocar somente nos outros a parcela de culpa que, querido e querida que me assiste, também é sua. E aí vem uma parte importante desse vídeo pra gente encerrar. O tempo passa, gente. O tempo passa muito rápido, nós não somos senhores do tempo. O único ser que é senhor do tempo é Deus. Só Deus é senhor do tempo, não nós. O tempo passa, como diz o Braulio Bessa na poesia E Se, ele disse assim que o tempo passa impiedoso e veloz. E é isso mesmo, o tempo passa impiedoso e veloz. Enquanto tu não para avaliar o que tu pode fazer, qual foi o teu erro, e não ficar jogando o erro, a culpa nas costas dos outros, enquanto tu não parar para ti entender, para te avaliar, o tempo tá passando e tu não tá crescendo. Tu não tá chegando em lugar nenhum, você parou na vida e o tempo tá passando. E aí daqui uns dias tu vai te perceber com 80 anos, com 90 anos, e tu vai pensar assim, por que que eu não fiz diferente? Por que que eu agi assim? E aí, meu querido, a sensação de tempo perdido é um tempo que não volta mais, ela deve ser dolorosíssima, sabe? Então, o que que eu aprendi? Por que que eu tô te falando isso? Porque pra mim isso é muito significativo. Eu aprendi com a minha vida ao seguinte, a entender qual é a minha parcela de erro. O que que eu errei? Corrigir os erros que eu cometi e usá-los como crescimento. Eu acredito que é isso que você precisa fazer também, sabe? Pare de culpar os outros. Entenda quem você é, qual a sua parcela de culpa e use isso para o seu crescimento. Um grande beijo para você. Nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.